Boa tarde, gente. Hoje vamos dar continuidade, né, ao comportamento de compra dos consumidores, né, e vamos ver alguns fatores que interferem no comportamento de compra do consumidor, né? Vocês sabem que por trás de cada compra existe uma necessidade que, por sua vez, né, sofre influências das escolhas determinadas por fatores internos e externos, que a gente chama, né? Ou variáveis internas e externas, ou fatores internos e externos, tá certo? A fim de conseguir satisfazer as necessidades do consumidor, né? Com produtos adequados, o profissional de marketing precisa conhecer, né, essas motivações. Quem são essas motivações que levam a adquirir produtos e serviços? Tá certo? É isso que nós vamos ver hoje e vamos estudar, né? Primeiro, nós vamos estudar hoje os fatores internos, né? Aqueles fatores que têm influência nesse comportamento de compra desse consumidor, né? Eles evoluem de elementos que a gente chama comportamentais, fazem parte de cada um de nós e dizem respeito à nossa vida, nossa história, nossa experiência, nosso aprendizado, não é? E então esses fatores se destacam primeiramente, não é? A percepção, tá certo? A percepção é a forma de ver e moldar o mundo. É conseguida através da percepção. Ela é o processo pelo qual o indivíduo seleciona, organiza, interpreta a informação, tá certo? Que recebe do ambiente, tá certo? Então ele recebe essa informação desse ambiente e ele interpreta, não é? De acordo também com o seu eu, com o seu interior, com que muitas outras coisas interiores influenciam nessa questão de percepção. Tanto é que uma pessoa pode perceber, digamos, um determinado comercial de uma forma, né, ter a percepção, ou não é, de como ele se apresenta, e outras perceberem de outra forma, tá certo? Então as percepções, elas variam dependendo de cada consumidor, de cada pessoa, eu quero dizer, não é? Elas interpretam de forma diferente. Então, há três processos que se empregam nessa questão da percepção, não é? Que os estudiosos, os psicólogos, não é? Então a psicologia aí ajudando nesse estudo do comportamento do consumidor, não é? Uma ciência que também estuda essa parte e que vem dar uma mão, não é? a essa disciplina, né? De estudo do comportamento do consumidor. E aí a gente tem três processos dentro dessa questão da percepção, não é? Voltando à percepção. Exposição seletiva, não é? Ou seja, você vai selecionar, não é? Por exemplo, a propaganda, tá certo? A propaganda é uma percepção, não é? Seletiva. A propaganda não deixa de ser uma percepção seletiva. Você chama a atenção, não é, sua, de acordo com cada pessoa ela vai, se lhe interessa, não é, você vai observar, vai, não é, de uma certa forma, verificar, não é, quem é aquele produto, o que é, para que ele serve, se é algum produto que está sendo lançado, por exemplo, que você lhe interessa, né? E aí você vai selecionar, você vai guardar aqueles elementos, você vai perceber, porque aquilo tem a ver com a sua realidade, com os seus interesses, tá certo? Atenção seletiva, que depende do nível, não é, que desperte no produto, não é, a seletiva, atenção seletiva. Exposição seletiva, não é, é quando você coloca lá e faz o comercial, a propaganda, tá certo? A seletiva é quando desperta, né, o interesse pelo aquele determinado produto, como eu estava dizendo anteriormente.
Então, essa é a atenção seletiva, tá certo? Quando desperta esse interesse pelo produto, né? E a interpretação, né? A gente tem a exposição, a atenção seletiva, exposição seletiva, atenção seletiva e a interpretação seletiva, né? Que é a coerência com aquilo que você acredita. Então, você já tem um aprendizado, né, interior do que você traz das suas experiências passadas, né, das suas experiências anteriores, com os amigos, com os familiares, tá certo? E aí você tem uma série de crenças em função do próprio ambiente que você é criado, né, das questões sociais, tá certo? Das variáveis também sociais, que já são variáveis externas, que a gente vai ver posteriormente, né? Então, essas experiências, né, que você traz em sociedades, como eu disse, ou com os lugares que você frequenta, você traz uma série de aprendizados, uma série de estilos também de vida, de personalidade, que a gente vai ver também que já envolve outro fator, não é? Mas tudo isso interfere nessa interpretação seletiva, tá certo? Que tem a ver com a coerência com aquilo que você acredita, porque você já acredita porque você já vivenciou experiências anteriores, não é? Como eu disse, no âmbito da família, no âmbito da sociedade como um todo, né? Das relações que você teve, de amizades, etc. Tá certo? E então você tem esses 3 tipos de processos dentro da percepção. Voltando, a exposição seletiva, não é? A atenção seletiva, não é? E a interpretação seletiva. A exposição seletiva é justamente o que você pode, não é, dar como exemplo a propaganda, não é? Que seleciona só aquilo daquele comercial que ele está querendo passar, não é? E que você lhe toca ou não, não é? No segundo, a atenção seletiva pode também despertar em você essa percepção, porque é um produto, digamos, que você está à procura, não é? É um produto que desperta uma atenção em você. E a interpretação seletiva, que é a coerência com aquilo que você acredita, como eu disse, daqueles valores que já vêm por conta até do teu aprendizado, da tua vivência de vida, não é? Em família, em sociedade, etc. Tá certo? Então, é a percepção, não é? Ela é um processo pelo qual o indivíduo seleciona, como a gente viu, organiza, interpreta, não é? E isso tudo a gente recebe do ambiente pelo qual a gente está inserido, não é? A sociedade que a gente, os ambientes que a gente frequenta, tá certo? A família que a gente tem toda aquela experiência inicial. Outro importante fator interno é a aprendizagem, tá certo? Então, o comportamento do consumidor sofre influências da forma pelo qual os consumidores aprendem, o que ocorre de modos diferentes, tá certo? Ou seja, acúmulo de experiência para futuras transformações. Então, o consumidor aprende durante todo o período, aprende em casa, não é? Com a família, na convivência com a família, aprende na convivência com os amigos, com os colegas, não é? Enfim, dentro da sociedade como um todo, não é? Do que ele convive, ele traz todas essas experiências, não é? Para futuras transformações. Então, a aprendizagem poderá influenciar no ato de compra e no comportamento do consumidor. Concordo? Então, a aprendizagem influencia a compra, tá certo? Então, se eu aprendi que um determinado produto, não é, que eu consumo não me faz bem, digamos, sei lá, é uma conserva, e essa conserva não é boa para a saúde. O que é bom para a saúde, em toda a minha experiência de vida, não é? São coisas naturais, não é? Que é melhor eu, digamos assim, consumir frutas, verduras,
não é? E aí eu tenho todo esse aprendizado e fui criada todo dentro desse aprendizado, não é? De sucos naturais, de frutas, de verduras. E aí essa minha aprendizagem vai definir meu ato de compra, não é? Então eu não vou comprar, digamos, produtos que me tragam conservantes, por exemplo, tá certo? Produtos que não são naturais, tá certo? São produtos que podem me comprometer, pode comprometer minha saúde, do que eu aprendi, do que é saudável, tá certo? Então isso muda a feição e eu passo, não é, a comprar em função dessa minha experiência que eu tive desde criança, digamos, no âmbito da família, né? Na educação que eu recebi, né? De que a minha alimentação deveria ser mais natural, tá certo? Eu deveria fugir a uma alimentação, digamos assim, que não fosse saudável, tá certo? Então eu aprendi isso. Por exemplo, refrigerantes, eu devo consumir suco em vez de refrigerantes. E aí, digamos, se eu estou num determinado local, eu em vez de pedir um refrigerante, e se tiver sucos, eu vou preferir os sucos em função de quê? Em função dessa minha aprendizagem anterior. Essa minha aprendizagem interior está me levando a um comportamento de compra diferente, não é? Do que o geral. Não é? Digamos, eu consumi menos refrigerante, consumi mais sucos naturais, né? De frutas, tá certo? Então, isso foi uma aprendizagem que ficou no meu interior, não é? E que hoje reflete no meu consumo, tá certo? O consumo o ato de compra vai acontecer, não é? Essa forma de comprar em função dessa minha aprendizagem anterior, tá certo? E aí, não é, a psicologia, mais uma vez, não é, vem nos dar, digamos assim, vem nos dar esse ensinamento, não é, que nos faz aproveitá-los melhor, não é, diante de todo esse processo, não é, de que a gente está estudando o comportamento do consumidor. O estudo do comportamento do consumidor é importante, não é? Segundo o autor aqui, nos diz, né, que o comportamento do consumidor, não é, por trás de cada compra, como a gente viu, existe uma necessidade, que por sua vez sofre influência de escolha determinada por esses fatores, não é? E essa teoria da aprendizagem, essas teorias da aprendizagem, vêm nos reverter como a gente tem um embasamento mais aprofundado, não é? Com a própria psicologia, para que a gente possa dirigir melhor os nossos estímulos em termos de vendas, né? Junto a esses consumidores. E aí a gente tem a primeira teoria, que é a teoria do estímulo-resposta. Né? Essa teoria foi criada pelo cientista Ivan Pavlov, né? Que é a teoria do reflexo condicionado, né? Do condicionamento operante, que a gente fala. A todo estímulo vai haver uma resposta, né? Igual ou contrária. Né? Todo estímulo é uma resposta, tá certo? E aí ele fez, inclusive, uma experiência, né? Com um animalzinho. Foi o caso de um cachorrinho, que ele toda vez batia o sino, colocava a alimentação do cachorro, batia o sino, e quando batia o sininho, ele colocava, né? Essa alimentação, é isso que eu quero dizer. E aí, toda vez que já batia o sino, independente de colocar o cachorrinho ou não, né? De colocar a comidinha ou não do cachorro, ele já salivava, porque ele fazia já a relação que o sino, não é? Viria a comida, não é?
É o que acontece, não sei se vocês já criaram peixes, né? Peixinhos, e eles, quando você se aproxima do aquário, eles correm todos, né? Porque é um condicionamento aquilo ali. O peixe, ele não tem raciocínio para saber que você está ali, porque vai botar comida para ele, mas não tem esse raciocínio, ele tem um reflexo. À medida que você se aproxima do aquário, eles correm todos, porque ele imagina, vai vir a comida, né? Ele sabe que tem a ver com isso aí. É um reflexo condicionado. O animal, o peixe, ele não tem raciocínio suficiente para entender esse pormenor, não é? E aí é um estímulo-resposta, não é? Que é justamente a teoria de Ivan Pavlov, né? Pavlov, tá certo? E aí, não é? Aqui fala nesse livro, fala um pouco sobre ele, não é? Ele diz aqui, Ivan Pavlov, cientista soviético, não é? Falecido em 1936, especialista em ciências naturais e fisiologia. Aprofundou-se em pesquisa no campo da secreção de sucos gástricos provocadas por estímulos externos específicos. A partir dessas pesquisas, deduziu a existência de importantes ligações entre o cérebro e o comportamento. Seus trabalhos deram-lhe o Prêmio Nobel em 1904, tá certo? Então, quer dizer que estímulos externos levam à provocação desse suco gástrico, né? Ele fez essa pesquisa e chegou a essa questão do reflexo condicionado, tá certo? Ou do condicionamento operante. Outra teoria da aprendizagem, né, teorias da aprendizagem, é a aprendizagem cognitiva, não é? Que tem que ver com a personalidade do indivíduo, tem a ver com as convicções desse indivíduo pessoais, experiências passadas, tá certo? Experiências passadas, tem que haver com isso aí, tá certo? É justamente aprendizagem. Nesse caso, a personalidade, as convicções pessoais, as experiências passadas, atitudes combinam-se entre si, dando vida ao comportamento, tá certo? Se uma pessoa está convencida da validade de um produto, nenhum estímulo externo conseguirá modificar sua convicção. Então, quando isso acontece, a empresa deve estimular a compra de produtos alternativos, tá certo? Então, se ele já aprendeu, né, que aquele determinado produto não lhe faz bem durante toda a sua vivência, ele não utilizou-se daquele produto porque aquele produto não reflete uma qualidade de vida, então essa pessoa, não vai comprar aquele produto, em função dessas experiências passadas, dessas convicções pessoais. E aí o que é que o marketing tem que fazer? Ele tem que oferecer produtos alternativos para sobrepujar, digamos assim, esse elemento aí que dessa aprendizagem cognitiva desse consumidor, e fazer com que ele compre outro correlato, que vai lhe dar uma situação, digamos, diferenciada. Se eu estou lá oferecendo, digamos, refrigerantes, eu vou agora oferecer também sucos. Se eu oferecer hambúrgueres, como o caso da McDonald's, ela agora oferece também saladas como alternativa para essas pessoas que não acreditam naquele tipo de comida e que acham que aquilo lhe vai fazer mal, em função dessas experiências passadas. Outra teoria da aprendizagem que vai nos ajudar também ao estudo do comportamento do consumidor é a forma, o modelo, que é a Gestalt. É o todo pela parte, tá certo? A teoria de Gestalt é o todo pela parte. O que é que significa isso? O que é que significa isso, professora? Significa o seguinte, que a gente, por exemplo, às vezes decora todo o ambiente,
de um quarto para vender o quê? Uma cama. A gente decora todo um apartamento, não é? Para vender o apartamento em si, tá certo? A gente decora, por exemplo, numa propaganda, todo um quartinho de criança para vender fraldas descartáveis, tá certo? Isso é o todo pela parte, porque o consumidor, ele não vê a parte em si. Ele tem que ter ideia do todo para que ele possa levar essa parte, comprar essa parte, que é o apartamento sem nada, não é? Você vai comprar um apartamento para você, mas se você vê ele o todo, ele decorado, isso vai lhe influenciar a comprar, porque você vai ver ele arrumado e aí você vai ter ideia do todo, não é? E aí você vai comprar o apartamento depois sem nada, que é a parte, e vai fazer depois sua decoração, quem sabe até parecida com a que você viu, não é? Isso é uma teoria de forma modelo, não é? Então, na hora da propaganda, você não vai mostrar só o bebê utilizando a fralda, não é? Você vai mostrar a mãe no quarto com a criança, botando a fraldinha, o todo, tá certo? Para chegar à parte que ele quer vender o quê? Fraldas descartáveis, tá certo? Depois, outra teoria seria a teoria psicanalítica, né? Que é a adaptação às diferenças que existem entre as necessidades que o indivíduo tem de si, não é? Desde o nascimento, tá certo? E aquilo que lhe é imposto socialmente, em termos de comportamento e regras. Então, a psicanalítica, né, ela vem trazer algo do interior, né, do indivíduo, daquilo que ele traz, daquelas características. Agora, pensando bem, isso interfere no ato, tudo isso interfere no ato de compras, com certeza interfere, não é? Então, a propaganda está lá, estimulando. E em contrapartida, não é? Nós estamos comprando, às vezes, em função do estímulo que a propaganda dá, e a resposta, não é? É o que é a nossa compra, tá certo? Então, o aprendizado, o tipo de personalidade, né? Essas experiências que eu tive passado interferem? Sim, interfere no ato de compra. Com certeza vão interferir no ato de compra, né? Por exemplo, eu quero também comprar um determinado produto, mas eu vou mostrar o todo para o, né? Como a gente já viu, vai comprar um apartamento, mas vê todo ele decorado, né? O todo pela parte. Isso interfere no ato de compra? Sim, interfere no ato de compra, né? E por fim, eu saber a questão psicanalítica, eu entender, não é, que esse indivíduo traz coisas desde o nascimento, não é, e que depois socialmente lhe é imposto uma série de conformes, de comportamentos. Esses comportamentos vão interferir, esse modo de ser novo do indivíduo, não é, além do que ele traz de personalidade, mais esse comportamento interfere no ato de compra. Sim, ele pode deixar de comprar uma roupa X e comprar uma roupa Y em função de ver, não, essa roupa X, ela é muito, digamos assim, ou escandalosa, ou que não é compatível com o meu jeito de ser, com o que eu aprendi, com o que eu trouxe, o que eu tenho de comportamentos e regras que a sociedade me impõe, não é? E aí eu não vou utilizar aquele tipo de roupa, não vou comprar aquele tipo de roupa em função dessa realidade, tá certo? Vai influenciar, sim, no ato de compra, tá certo? Então, todas essas teorias nos ajudam a ter visões, não é, mais, digamos assim, mais reais, não é, do que é um consumidor e o que é que eu posso tocá-lo para fazer com que estrategicamente eu venda melhor os meus produtos. Então, é isso que ajuda, não é, a gente entender o comportamento de compra do consumidor, não é? Então, para cada produto que se compra, o consumidor passa pelas 5 fases examinadas anteriormente, né? A gente viu as fases da compra anteriormente, não é? Voltando um pouquinho.
não é? Para vocês irem se situando. E a cada etapa recebe estímulos dos quais tem ou não consciência, porque adquirir um carro com tração nas 4 rodas, em vez de outro com tradicional, tração nas 2 rodas, porque em vez de um agasalho de marca desconhecida, não deveria adquirir um da marca X, não é? Os exemplos poderiam continuar indefinidamente. Não é? Então, o poder aquisitivo, os impulsos psicológicos, experiências anteriores, mesmo sendo fatores conceitualmente muito distantes entre si, têm o poder de estimular a compra de determinado produto, tá certo? Então, tudo isso influencia. Então, eu preciso conhecer dessas teorias, não é? Da psicologia, que a psicologia me dispõe, né? Essas teorias, para que eu possa entender melhor essas pessoas e automaticamente conhecer melhor esse consumidor. Então, eu vou, não é, saber que elas existem e vou saber aplicá-las nas horas devidas, tá certo? De forma estratégica. Outro fator interno, não é, seria a motivação. Né? A motivação seria outro fator interno. Não é? E aí, a motivação foi estudada por uma das teorias, né, que a gente já falou, de Maslow, tá certo? A teoria de Abraham Maslow, ou Maslow, como vocês queiram dizer, né? Todos os dois estão corretos. Não é? E então, essa teoria das necessidades é a mais utilizável. Não é? Segundo o autor, ele diz, se é grande o número de teorias sobre a aprendizagem, mais diversas e complexas ainda são as teses relativas ao conceito de motivação, não é? Que eu creio muito que a motivação seja intrínseca, ela não seja extrínseca. Por isso que a motivação sendo intrínseca é difícil, segundo, não é, um dos autores de marketing, né? Ele diz, não é, professor da Fundação Getúlio Vargas, que a motivação, não é, que a gente não motiva ninguém, não é? A gente apenas identifica essas preferências que o consumidor já traz do seu interior, não é? E vai fazer com que aí ele compre os produtos que eles já estão motivados para, tá certo? Então, a mais conhecida e utilizada por profissionais de marketing é a teoria que eu falei para vocês aí de Maslow, que parte do conceito de motivação, uma necessidade específica traduz em compra, quando existe uma tensão particular, uma pressão suficiente que impulsiona a ação, tá certo? Essa tensão chama-se motivação, tá certo? Então, a tensão surge quando o indivíduo toma consciência de sua necessidade, tá certo? Então, ele vai trabalhar o marketing, essa questão da busca dessa satisfação desse consumidor. Ele vai trabalhar essas necessidades que ele já possui, né? essa necessidade que ele já possui, que são intrínsecas, tá certo? E aí ele vai poder vender os seus produtos, né? Porque ele sabe que o consumidor busca pelos produtos. Então, segundo Marcos Cobra, né, autor brasileiro, professor da Fundação Getúlio Vargas, ele vai dizer isso, que o marketing, que eu já falei para vocês, não cria necessidades, eles apenas as identificam para que possam ser satisfeitas, tá certo? Então, as necessidades, elas não são criadas, tá certo? Elas já existem no indivíduo. E aí, segundo Maslow, né, lembrando essa teoria de Maslow aí, existem necessidades primárias e necessidades secundárias, né? As necessidades primárias são as necessidades fisiológicas, de segurança, né, de proteção, tá certo? São as necessidades primárias. E as necessidades secundárias, segundo o momento, né, é o desejo de ser reconhecida pelo valor, capacidade, vontade de realizar as aspirações pessoais, tá certo? São as necessidades. Então, o indivíduo está sempre procurando resolver
satisfazer essas suas necessidades, né? As fisiológicas, por exemplo, alimento, roupa, repouso, moradia, são necessidades básicas, né? As necessidades de segurança, né? Segurança do corpo, segurança do emprego, segurança de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade, tudo isso são seguranças, né? Necessidade, ele divide ainda, né? Ele divide anteriormente, ele dividiu em duas principais, mas a gente ainda pode subdividir aí no intervalo, né? As necessidades psicológicas, que é amor, relacionamento, amizade, família, intimidade sexual, a estima, né? Ou seja, a autoconfiança, a confiança, a conquista, tá certo? O respeito dos outros, ou respeito aos outros, tá certo? E por fim, a autorrealização, que é a realização pessoal aí que está na pirâmide. É a moralidade, a criatividade, a solução de problemas, a ausência de preconceito, a aceitação de fatos. Então, o que é que acontece? O que é que ele quis dizer, Maslow? Que você primeiro começa satisfazendo as necessidades primárias, não é? Até chegar às secundárias e depois vai voltando. É sempre esse círculo, tá certo? Que forma-se em torno dessa pirâmide aí, que é as necessidades embaixo, as básicas, e depois as secundárias, tá certo? Então, utiliza-se disso, sabendo mais uma vez também o marketing, né? Ele vai se utilizar desse pensamento aí de Maslow para vender os seus produtos, tá certo? E utiliza também, isso é utilizado até na TGA, né? Na Teoria Geral da Administração, na questão do funcionário, que ele também está satisfazendo seus desejos, né, dentro da empresa, para até alcançar um nível, porque ele deseja, sei lá, comprar um carro X, morar num bairro Y, tá certo? Então ele está buscando isso aí, satisfazendo todos esses desejos, até chegar a essa autorrealização. Outro elemento dos fatores internos, não é? Seriam as atitudes, né? Que pode ser tanto progressista como conservadora, né? As atitudes derivam de motivações psicológicas e fisiológicas que formam nas pessoas no decorrer do tempo e que depois se moldaram de acordo com a educação recebida e os ambientes que você frequentou, né? Os ambientes frequentados. Então, o profissional de marketing deve classificar as atitudes do consumidor em categorias homogêneas para propor produtos adequados a cada uma, tá certo? A cada uma dessas categorias. Quem está na categoria X, ele vai oferecer os produtos X. Quem está na categoria Y, eles vão oferecer os produtos Y. Y, né? Isso que eu quero dizer, X e Y, eu peguei aí só para exemplificar a vocês. Então, essas atitudes, tem gente que é conservador, né? Que gosta de, sei lá, de roupas tradicionais, de se vestir de forma clássica, tradicionalmente. Ele é conservador, não é? Ele vai sempre, às vezes vai comprar numa mesma loja, ele é conservador, às vezes utiliza determinados tipos de produtos, daquelas marcas específicas que ele já conhece, ele é conservador, né? O consumidor progressista, ele sempre está buscando marcas diferenciadas, ele está procurando produtos em lançamentos, roupas às vezes até espalhafatosas, né? Lojas diferentes, que ele pode buscar coisas diferentes, tá certo? E esse é o consumidor progressista. Então, a ele eu posso oferecer roupas diferenciadas. Ao consumidor conservador, eu não vou poder oferecer esses tipos de roupas espalhafatosas, de cores berrantes, né? Ele vai procurar uma corzinha sempre mais discreta, ele vai procurar uma roupa de corte clássico, tá certo? Esse é o conservador. Isso tudo vem, não é, do nosso interior, da própria aprendizagem, não é, do que a gente, de nossas experiências passadas, tá certo?
tudo isso vai vir em torno dessa realidade aí, tá certo? Então, esses são os fatores, não é, internos, não é, que os consumidores, né, que influenciam nesse comportamento desse consumidor, tá certo? Que são justamente o que a gente viu, né? Só recordando mais, justamente a percepção, né? A aprendizagem, tá certo? A motivação, tá certo? A motivação e as atitudes, tá certo? As atitudes também são elementos externos, né? Fatores externos que têm, não é, um papel importante no estudo do comportamento do consumidor. A gente precisa entender, não é, esses elementos, tá certo? Para que a gente possa contemplar bem o nosso mercado, os nossos consumidores, fazer com que atender às suas necessidades, os seus desejos adequadamente, tá certo? Então a gente está sempre estudando esse comportamento, está vendo, né? Hoje o comportamento do consumidor ficou uma disciplina importante dentro desse contexto, não é? É um capítulo, às vezes, de livro, não é? De marketing. Eu, inclusive, dei alguns elementos acerca disso a vocês, quando dei marketing 1 a vocês. Mas hoje a gente está, não é, debulhando mais, vamos dizer assim, não é? Estreitando mais esses conceitos, né? Para que vocês compreendam melhor esses fatores, né? Esses elementos que vai fazer com que você, compreendendo esse comportamento desse consumidor, você detenha melhor esses consumidores, né? Satisfaçam melhor os seus desejos e necessidades, que é justamente o objetivo do marketing, né? Essa satisfação desse consumidor, gerando assim um consumidor duradouro e permanente, que a gente também já viu esse marketing, tá certo? Então vamos ficar por aqui hoje, tá certo? Da próxima aula a gente fala sobre os fatores externos, né? As disciplinas que tem, digamos assim, nos ajuda, né, ao estudo do comportamento desse consumidor, e faremos um exercício em cima disso, tá certo? Na próxima aula. Então vocês têm 2 exercícios, né, das aulas passadas, e agora vocês vão, hoje vocês vão só ler, né, se inteirar desse assunto, ver a videoaula, e na próxima aula a gente faz algo com vocês, tá certo? Muito obrigada, até a próxima.